Não usa seu quarto para assistir televisão, para ficar com o computador, o celular na cama. Faz isso fora do quarto. Tira tudo que você puder e deixa o seu quarto para ir dormir, sem nenhum equipamento. Se você fechar os seus olhos e eu pedir para você colocar a mão na frente, mesmo que você esteja em um local escuro, você vai ver que quando puser a mão sobre os olhos, você vai ver que está mais escuro. Nós observamos, passa qualquer tipo de luz e isso atrapalha a produção da famosa melatonina. Então, primeira coisa, quarto para ir dormir, ok? Então, faz o que você tem que fazer fora e depois procura umas 2 horas antes começar a, digamos assim, desacelerar. A gente anda muito acelerado. Além disso, nós vivemos numa sociedade privada de sono. Dá uma olhadinha nessa imagem que eu adoro mostrar quando eu estou dando alguma aula, alguma palestra. Como é que está seu colchão, o seu travesseiro? Você sabia que 5 anos depois que você tem o colchão idêntico, que você não higienizou, 20% do peso dele é de ácaros e pele? Por que será que muitas pessoas começam a reclamar de alergia assim que deitam na cama? Muitas vezes é aquela... Gente, pele é proteína. Então, aquela proteína da pele que a pessoa vai respirando e que de repente vai trazendo problemas. Então, gente, é muito barato higienizar um colchão. Não é assim caro como se imagina. Isso é uma ótima forma de você prevenir realmente várias alergias e ter um sono adequado também. Outra coisa, o travesseiro. Recomenda-se trocar o travesseiro todos os anos, mas se você tiver um equipamento que aspira, que você coloca dentro de um saco, bota lá o travesseiro, tampa e faz o movimento contrário e o aspirador chupa todo o ar, aquilo também é um mecanismo que você pode usar para higienizar o seu travesseiro. Põe as coisas no sol, o sol é bactericida. Claro, a gente não tem como levar o colchão para o sol muitas vezes, mas um travesseiro nós temos. Então, são pequenos detalhes que parece que não, mas acabam fazendo a diferença. Então, como que está o seu quarto? É um ambiente agradável? E outra coisa, gente, você já reparou que quando o quarto está bagunçado, parece que eu tenho dificuldade para dormir? Então, faz o seguinte, mantenha seu quarto arejado, arrumado e sem equipamentos eletrônicos. Deixa o celular lá fora, televisão é lá fora e vá se preparando umas 2 horas antes para você ir desacelerando aqui e o corpo. Por isso que eu não gosto que o meu paciente faça atividade física à noite. Primeiro, reparou que quando você está ficando com sono, você fica com frio? Pois é, porque o corpo precisa baixar a temperatura para você começar a indução do sono. Então, outra coisa que não é bacana, tomar aquele banho quente. Vai com calma. Eu gosto de dizer assim, olha para o espelho, se já fez aquele vaporzinho, já está quente. Tome um banho menos quente. E sabe também por quê? Quando você toma um banho quente demais, você faz o quê? Liberação de histamina. Porque vasodilatação e você tem a histamina que de repente vai lá para a base da pele e faz o quê? Te dá coceira, enfim, cuidado com os detalhes. Então, banho muito bem-vindo, morno, tranquilo, ok? Desacelera. Chegou em casa, não põe muita luz, não precisa acender tantas as luzes. Eu sempre conto que eu estava hospedando aquele palestrante internacional, o Pedro Bastos, e eu cheguei à noite em casa e tomei um susto, porque ele estava na sala com um óculos daquele amarelo que impede a luz azul e ele estava no computador dele, mas ele estava com aquele óculos. E eu tomei um susto e falei, Pedro,
acende a luz. Eu pensei que ele tivesse assim, constrangido de estar acendendo a luz, ele estava sozinho em casa. Quando eu fui acender a luz, ele, não, porque eu estou me preparando para justamente ter menos luz incidindo nos meus olhos e prejudicando o quê? A produção de melatonina. Pessoal, lembre de uma coisa, eu tenho melatonina, eu preciso de melatonina. Então, sabe, de repente, aquelas vezes que você, principalmente nós mulheres, que dá aquela vontade de comer um doce no final da tarde? Sabe o que é isso? É a típica situação do seu organismo pedindo socorro para você tomar, comer alguma coisa muito doce, para você ter um pico de glicose, para você ter junto com essa glicose um pico de insulina, porque a insulina vai fazer o quê? Vai pegar aquela glicose e vai jogar para dentro do seu músculo, mas a insulina não faz só isso. O que ela vai fazer também? Ela vai lá na sua albumina, que é o trenzinho, vamos chamar assim, o bonde, o ônibus, que transporta todos os seus aminoácidos e que deveriam ir para onde? Para o cérebro, atravessar a tal da barreira hematoencefálica. Só que, gente, é um bando de aminoácido para uma portinha só. Então, qual é a, digamos assim, a estratégia do corpo? A partir do momento que você produz insulina, é aquilo que eu falei, não vai só a glicose para o músculo, vai também os famosos aminoácidos de cadeia ramificada. Sabe aquele tal de BCAA? Então, a valina, a isoleucina e a leucina são esses 3 aminoácidos que, quando você joga a insulina lá para cima, eles catam e jogam também no músculo. E aí o que acontece? Aquele carrinho fica com mais espaço para transportar quem? O triptofano, que é um aminoácido essencial, que precisa vir da alimentação. Mas ele sim, depois que você tirou aquela turminha daquele transportador, sobrou mais cadeiras e espaço para ele realmente vencer a competição e atravessar a barreira hematoencefálica. Por quê? Eu produzo 90% da minha serotonina no intestino. Nós temos receptor de serotonina em tudo que é célula. Mas a serotonina que vai te dar esse bem-estar e vai formar depois, quando você está dormindo, a melatonina, é aquela formada no cérebro. E aqui eu vou dar uma dica, porque eu sei que eu tenho muita colega, né, assistindo também essa aula, vai? Gente, se eu estou com aquele intestino, aquele meu pilar do intestino, com aquelas minhas bactérias desequilibradas, se eu tenho mais bactérias daquela que gosta de comer proteína, o que vai acontecer? Quando eu como alimentos que contêm triptofano, essas bactérias, elas são terríveis. Então, o que elas vão fazer? Elas não vão deixar esse triptofano ir para uma via para deixar formar serotonina. Elas vão tirar e desviar. Por isso que muitas vezes a gente toma até um suplemento à base de triptofano e não faz efeito, porque toma via oral e não é por aí o caminho, tá? Então, por isso que eu falo, intestino é tudo, vamos começar pelo intestino, porque eu arrumando o intestino, eu regularizo e equilibro as minhas bactérias, e aí o que eu vou ter? Eu vou ter uma absorção adequada do meu triptofano, que depois do meu triptofano que vai formar então serotonina lá no meu cérebro, e é à noite, quando eu estou dormindo, que essa serotonina vai virar melatonina. Então, quando eu tenho aquela vontade de comer um doce danado, principalmente no final da tarde, meninas, prestem bem atenção nisso, como está o estresse de vocês. Porque quando eu estou muito estressada, meu cortisol está lá em cima, gente, a primeira coisa que o cortisol faz é arrebentar com a nossa serotonina. Por quê? Porque o cortisol te deixa pilhada com o olho desse tamanho, porque você precisa ir para luta ou fuga. O que a serotonina faz? Te deixa, ai, a vida é bela, tô tranquila, tá tudo colorido. Quer dizer,
eles são importantes em momentos diferentes, então você não pode ter os dois ao mesmo tempo. Então, a partir do momento que você estressou, você depletou, aniquilou a sua serotonina. Daí é que fica esse desequilíbrio. Gente, as nossas vias metabólicas, os nossos caminhos metabólicos são para nos levar à saúde e bem-estar. E principalmente saúde significa sobrevivência. Nesse instante você tem a certeza que o que está acontecendo no seu organismo é o que é o mais importante agora para você sobreviver. Então tem momentos que a pessoa fala assim: gente, minha pele, minha unha e meu cabelo estão um desastre. Então eu digo assim, bom, então presta atenção. São as 3 últimas coisas a ficar pior antes do seu organismo dizer para você: ai, ó, cansei, não dou mais conta, então agora eu vou estragar unha, cabelo e pele. Então, quando você tem esse sinal, para mim é assim: seu organismo já tentou de tudo, agora é a hora de você fazer a sua parte. E também tem o seguinte: unha, cabelo e pele são também as 3 últimas coisas que vão ficar boas, porque antes disso nós temos que recuperar várias delas. Então, gente, toda vez que eu tenho um sinal e um sintoma, eu tenho o quê? Um nutriente envolvido. Então, nós estamos falando da produção de melatonina, que ela tem que acontecer num quarto escuro, eu com mais tranquilidade, indo dormir, fazendo aquela minha liturgia. Passou a fase 1, vem aqui a fase 2, vai para a fase 3 e vai para a fase 4. Depois volta, é um ciclo. Então, quando você dorme a noite toda, você passeia por essas fases 4 vezes, dependendo até 5 vezes, tá? Então, dessa segunda fase, aí eu vou para aquela terceira fase, que é ainda do sono não REM, e que, sabe quando que eu sei se meu paciente está atingindo essa fase? Ela ocorre depois que você atinge, você fica mais ou menos uma meia hora nela, em torno disso. Cada vez que você volta para uma fase, você fica mais tempo nela, isso é bem interessante. E é como se fosse um momento da faxina no seu cérebro. Por quê? A gente tem um lixo, né? A gente tem um lixo celular. Então, o que que acontece? Você tem as artérias, vamos falar assim, então eu brinco que a artéria está levando ar, nutriente para as células. E você tem depois, que é o sistema arterial, e você tem o sistema venoso. Aí eu brinco e falo assim, o venenoso. Por quê? Porque ele está recolhendo aquele lixo. A célula usou o que precisava, mas depois ela descarta coisas que têm que ser eliminadas. E o cérebro também. Então, é na hora do sono que a gente tem essa faxina super importante. E é também na hora desse sono, nessa terceira fase, que você tem toda uma restauração do seu sistema imunológico, tá? Ó, daí passei por essa terceira fase e eis que eu vou então, eu tô assim, fazendo um resumo, tá, gente? Dentro da fase você tem várias outras, né? Mas a grosso modo, vou então para minha fase REM. O que é a fase REM? É aquela que você olha a pessoa dormindo, ela tá mexendo os olhos. E uma coisa que eu estava falando, antes que eu me esqueça, sabe quando eu sei que o meu paciente não está atingindo a fase 3 do sono, que é importantíssima, porque é aquela fase que faz a faxina no cérebro, quando ele diz, qualquer barulhinho me acorda. Porque na fase 3 você está num estágio tão profundo que, queridos, vocês não acordam por qualquer coisa. Então, quando a pessoa diz que qualquer barulhinho me acorda, isso daí já é um sinal para mim. Daí, depois dessa fase 3 abençoada, né, que nos ajuda a manter a imunidade, etc e tal, aí vem a famosa fase REM. E essa fase REM, ela só acontece depois de mais ou menos 1h30 que eu estou dormindo. Então, olha que interessante. Eu vou, alguns minutinhos, eu começo a relaxar,
Aí depois, mais ou menos uns 20 minutos, eu tô na fase 2, esse que eu vou para a fase 3 e permaneço mais uma meia hora, e aí entra a fase REM. Gente, cada vez que você mantém seu sono e você faz essas passagens, a fase REM se torna mais extensa. Você passa mais tempo nela. Sabe que fase é essa? É a fase que tudo de bom acontece. Primeiro, a consolidação da memória, a produção de hormônio do crescimento, aquilo que eu falo, que se você não dorme, você não consegue ter músculos que vão crescer. Então esse anabolismo, todas as coisas boas, elas acontecem nessa fase do sono profundo, que é a fase REM. Então, a partir deste momento, você tem assim agora uma noção da importância de uma noite de sono bem dormida e bem preparada, tá? Então, não leva celular, desliga, começa a relaxar, crie o hábito de fazer coisas assim. A oração é algo que te leva a um relaxamento, a uma situação assim de entrega, muitas vezes quando a gente está com um problema. Trata cada um de fazer aquilo que sabe que lhe faz bem. Aí, coisas que a gente não deve fazer e que vão prejudicar o sono. Primeira delas, jantar e dormir. Pensa, homem paleolítico, que horas que ele comia? A última refeição com certeza ainda era dia claro. Então nós não devemos fazer uma alimentação que a gente chama de copiosa, né? Eu acho um barato esse. Não tem aquela famosa frase? Você tem que acordar e comer como um rei, almoçar como um príncipe, jantar como um mendigo. Tá, hoje eu mudei um pouco esse discurso, mas a grosso modo tudo bem, isso aí é bem verdade. Mas a última refeição, por favor, tenta não fazer em cima da hora que você vai dormir. Ai, doutora, mas eu trabalho, chego em casa, depois que eu dou as aulas, 11 horas da noite, eu quero jantar. Vamos organizar isso de uma maneira diferente, porque você já vai chegar da aula com a adrenalina mil, porque eu sei, quando a gente faz alguma pregação, uma palestra, ou dá uma aula no final da tarde à noite, até a gente dar uma desacelerada, não é fácil. A gente precisa fazer uma série de exercícios, como, por exemplo, tomar um banho relaxante e não muito quente, tá? Fazer exercício de meditação, e existem alimentos que nos ajudam e que tem uma coisa chamada fitomelatonina. A aveia é uma delas, mas a campiã é uma fruta. Kiwi. Se você pega e janta e come 2 kiwis de sobremesa, a quantidade de fitomelatonina vai ajudar muito no sono. E como eu já fiz várias postagens comentando isso, nossa, pessoas dando o testemunho que fizeram e melhoraram o sono. Então, outra coisa que você não deve fazer, beber álcool, tomar café. Ah, mas doutora, eu sou o tipo de pessoa que posso tomar café antes de dormir, que não atrapalhe o meu sono. Você que pensa. Porque é o seguinte, você pode achar que essa cafeína não vai atrapalhar o seu sono, mas o que os estudos mostram? Quando eles vão fazer justamente aquela polissonografia e vão investigar o sono de pessoas que usaram cafeína, a qualidade do sono não é tão boa. Então, gente, se já sabemos disso, o que vamos fazer? Se quiser tomar alguma coisa, toma um chá claro.